ceia, temos palavra. Nós estamos na série Cura Interior, amém? E hoje nós vamos fechar a série Cura Interior. Temos há 4 ou 5 domingos, esse deve ser o 5º domingo, se não me engano, falando sobre cura interior, e cada domingo nós temos um tema, né? Deus tem tratado da gente com relação à cura interior, né? Eu tenho observado com os irmãos, principalmente quando a gente traz esse assunto para a própria célula, né? Na segunda-feira, os irmãos têm se abrindo, né? Tem demonstrado que Deus está curando, Deus está sarando, Deus está tratando das feridas. E eu já falei, vou repetir aqui, que as palavras hoje de ordem em relação a esse assunto são 2 palavras, que é ferida e dor, né? Hoje nós escutamos muito essas palavras, feridas que precisam ser tratadas e que nós precisamos saber aonde é que está a nossa dor. Amém? Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é o poder do desânimo. A gente fala sobre o poder de Deus, a gente fala sobre o poder da oração, o poder da palavra, mas aí eu quero hoje pedir para a igreja algo tremendo, algo que eu não desejo nem para mim nem para ninguém, que é uma coisa chamada desânimo. E aí eu escolhi aqui alguns personagens bíblicos, né? São eles Josué, Elias e Gideão, 3 homens de referência na Bíblia, que passaram por esse momento de desânimo. E junto com o desânimo veio o medo, veio a incerteza, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você e para mim que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e que muitas coisas acontecem nas regiões celestiais, né? Existe uma guerra espiritual que nós não estamos vendo aqui, mas que é real e que pode mudar a sua vida e a minha quando a gente começa a perceber que muitas coisas que nós sentimos não são coisas físicas, e sim coisas espirituais. O inimigo, ele ataca muito a área espiritual das pessoas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nosso Deus vem para dar vida, Jesus, né? E vida com abundância. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eu vou colocar na minha versão ARC, que é atualizada, revisada e corrigida. E a gente vai falar sobre a armadura de Deus. Pelo menos esse título aqui. Mas o nosso tema é o poder do desânimo. Nós vamos provar por A mais B que o desânimo é o grande inimigo de quem quer servir ao Senhor. É o grande inimigo de quem quer conquistar. É o grande inimigo de quem quer avançar. Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Derrama a tua glória, a tua Shekinah aqui neste lugar. Esvazia-me de mim mesmo e encha a tua presença. Que a partir desse momento eu seja apenas um instrumento, um canal de ti, porque eu não tenho nada para falar para a igreja, mas sendo usado para ti, meu Pai, tudo o que eu disser vai ser para a edificação da tua igreja. Por isso, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Então eu queria falar com os irmãos aqui, né, que nós somos trinos, já falei e quero repetir, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então o corpo é matéria, a parte física, né? E a alma e o espírito, elas caminham junto, porque o espírito pertence a Deus, né? E às vezes as pessoas têm um pouquinho de dúvida sobre isso, como que funciona e tudo mais, mas no contexto da igreja, na parte espiritual, né? A igreja também é um corpo, a igreja é composta de membros, e Jesus é o cabeça. Tudo que eu estou falando está na esfera espiritual. Eu quero falar sobre algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, né, que passaram por esse momento de desânimo. E muitas vezes a própria Bíblia não vai relatar ali, né, que esse desânimo é proveniente de situações espirituais, mas nós sabemos que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando está desanimado, quando está inseguro, quando está cabisbaixo, é porque o mundo espiritual, que é real, né, não está tão bem conforme deveria estar. Porque quando você está bem espiritual, não importa a circunstância, não importa o teu momento, não importa o que você esteja passando. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos Josué, por exemplo. Josué, ele sempre foi valente, e ele sempre foi o 01 de Moisés. Mas quando Moisés morreu, veio para ele um abatimento, um desânimo, e ele ficou cabisbaixo, e o próprio Deus chegou para ele e falou, logo no capítulo 1, Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta e tem de bom ânimo. Aí eu pergunto, será que Deus vai falar para alguém ter bom ânimo se a pessoa estiver animada? Então essa é a prova cabal que Josué, um homem guerreiro, valente, um grande líder, em dado momento, ele estava desanimado, porque a própria Bíblia diz que Deus falou para Josué levantar, isso quer dizer que ele estava prostrado. Quantos estão me acompanhando? Digo amém. Então ele estava prostrado, e Deus falou assim, levante e tente bom ânimo. Elias, né? Todos sabem que Elias foi um grande profeta. Ele desafiou, né, os profetas de Baal. E ele estava tão bem espiritualmente que quando ele disse que o Deus dele, né, o Deus verdadeiro, iria consumir aquele holocausto, ele falou até para colocar mais água. Coloca mais água nesse holocausto. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto ali. E aquilo foi tão impactante que os profetas de Baal se ajoelharam e reconheceram que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, o Deus mais forte. Digam graças a Deus. Mas bastou uma palavra, para que chegasse até ele, nem foi direto até ele. A Jezabel mandou um recado para ele. Diz para ele que hoje mesmo eu terei em minhas mãos. E quando o recado chegou até ele, eu quero falar para você e para mim, cuidado com os recados. Porque tem recado que vem mandado para te desanimar, para você não avançar, para você não construir, para você não conquistar. Elias, um homem tão valente, um homem de tanta fé, quando Jezabel falou, mandou um recado para ele, ele foi para a caverna. E lá começou toda aquela luta dele, mas a Bíblia diz que mesmo na caverna o Senhor foi com ele. Digam graças a Deus. Se eu falei sobre Josué, falei sobre Elias, e não preciso nem falar sobre Gideão também, que Gideão foi um grande homem,
mas também teve aquele momento dele, cabisbaixo, um momento em que ele olhou para um lado, olhou para o outro e achou que estava sozinho. E Deus enviou o anjo para falar com ele da importância dele. E às vezes, muitas vezes as pessoas não te dão importância. E Deus mostra para você que você é importante para Ele. E quando você pensa que a causa que você vai enfrentar, teriam outras pessoas para enfrentar, senão você, Deus fala, não, é você que eu quero, é você que vai. Para finalizar aqui alguns exemplos de homens de Deus. Moisés, Deus outorgou a ele uma grande missão e ele, eu costumo falar que ele cotovelou, queria, né, que não fosse ele, Deus falou que era ele que ele estava escolhendo. Então eu quero dizer nesta noite que o mundo espiritual é real. Esses homens, todos homens muito usados por Deus, mas no momento de fraqueza espiritual, o momento em que eles deixaram de acreditar em Deus por conta do medo, e nós vamos tratar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre medo, vamos falar sobre desânimo e vamos falar sobre insegurança / ansiedade, porque tem conexão insegurança com ansiedade. Digam graças a Deus. Se alguém estiver inseguro nesta noite, se alguém estiver com medo nesta noite, e se alguém estiver desanimado, eu já quero profetizar que você vai sair daqui pulando que nem pipoca. Digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E às vezes você, gasta energia mesmo, em coisas terrenas, em coisas físicas, mas a tua luta não é contra essas coisas. É verdade. E a gente tem que entender isso, louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala sobre uma questão que muitas pessoas estão passando por esse momento, um momento de cegueira. E quando a gente passa por um momento de cegueira, é muito complicado, porque existem níveis. Eu ainda quero trazer uma mensagem só falando sobre níveis espirituais. Depende muito do nível que você está, E às vezes, não vou entrar nesse detalhe, às vezes tem coisas que eu falo e que você não vai alcançar porque você não está no mesmo nível. E existem pessoas que falam algo para você e você não consegue alcançar. Fala, capaz, isso aí é um sonho por conta do nível que é a pessoa. Você imagina José quando falou que os irmãos dele, os pais dele iriam se curvar sobre ele. Nem o pai dele aceitou isso, porque não estava no mesmo nível. 2 Coríntios 4:4 está escrito assim: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, às vezes as coisas acontecem em questão de segundos. Essa semana, não foi ano passado, mês passado, nem século passado, esta semana, exatamente essa semana, eu acordei pela manhã, eu costumo acordar cedo para orar, estudar e tudo mais, e de repente eu acordei diferente. Mas eu acordei diferente para pior, não para melhor. E me veio assim alguns pensamentos, e esses pensamentos que me vieram pensamentos que geraram em mim uma insegurança. E o mundo espiritual é tão real, porque antes de eu sair de casa, a minha situação mudou. Nada mudou fisicamente,
Mas no mundo espiritual eu estava num estágio, de repente fui para o outro estágio. Eu tive que entrar num processo, eu posso até chamar de guerra espiritual. Porque eu acordei, eu fico brincando, né? Que eu fico brincando, mas eu agora estou até homologando, que a minha esposa era realmente profeta. Não dá, a Georgina, não dá para você, não passa nada por ela. É muito complicado, muito difícil. Eu não falei nada, eu não mudei minha expressão. Georgina olhou para mim e falou assim: você está triste? Presta bem atenção, hein? Eu pensei, gente, mas eu aqui não demonstrei nada, estou levantando agora, Georgina me faz essa pergunta. E aí eu fiquei confuso, porque eu tinha que dar uma resposta. Se eu falasse, eu estou triste, acordei triste, eu estaria ali começando a afirmar uma coisa que eu não queria que fosse o meu dia. E se eu falasse, eu não estou triste, eu não estaria falando a verdade, porque naquele momento eu estava triste, muito mais do que triste. Eu não me lembro muito bem, mas eu falei alguma coisa que não era uma coisa nem outra. Quando a gente não quer responder, a gente pergunta, né? Então ela me perguntou, aí eu perguntei, por que você está falando isso? Ela disse, não, nada. Entenda só esse mistério. Então eu levantei e fui orar. E quando você está triste, para você orar, é uma luta muito grande. Você não ora, você se arrasta. Vocês estão me entendendo de momento? Eu comecei a orar e aí eu lembrei, a internet tem tanta coisa ruim, tanta porcaria, mas tem tanta coisa boa. A própria Bíblia diz para você ouvir tudo e reter somente aquilo que é bom, né? E eu lembrei que eu vi uma frase na internet e a gente é muito equivocado, a gente acha que a gente só pode aprender versículos bíblicos, né? Mas existe Deus deu inteligência para tantas pessoas, né? E às vezes a gente vê uma frase que não é nem bíblica, mas que se você buscar na Bíblia até tem, mas é alguma coisa eu tinha visto no Instagram que dizia que o nosso dia, o nosso momento, a nossa felicidade, quem determina somos nós. Como que vai ser o nosso dia? E eu lembrei daquele negócio, não, eu vou determinar que meu dia não vai ser assim, porque senão vai ser um desastre. Já pela manhã, eu dessa maneira, eu do nada, não exatamente do nada, mas eu acordei triste e comecei a lembrar de coisas que eu teria que cumprir, e coisas que estavam demorando, e que eu achava que ia acontecer, não tinha acontecido. Começou aquela coisa na minha cabeça, eu falei, opa, vou dar um baixo nesse negócio, meu dia não pode ser assim, eu quero definir agora, em nome de Jesus, que meu dia vai ser muito feliz, e eu virei a chave naquele momento. Digo graças a Deus. Então, naquele momento que eu virei a chave, pedindo a força de Deus, no mundo espiritual mudou tudo, mas no mundo físico continuava a mesma coisa. Se eu tinha que pagar alguma conta, a conta estava lá para pagar. Se eu tinha que resolver alguma coisa no meu carro, o problema do meu carro estava lá para resolver. Vocês estão entendendo? No mundo físico nada mudou, mas no mundo espiritual já havia mudado. E eu quero falar isso para mim e para você nesta noite. O mundo espiritual é real. Nós estamos numa série sobre cura interior, e nada mais espiritual do que uma cura interior, porque não é uma cura física. Nós estamos falando de feridas, nós estamos falando de ansiedade, de medo, nós estamos falando de frustrações. E você precisa trabalhar, porque não importa o teu cenário, se você trabalhar a tua mente nas coisas espirituais, eu não estou falando métodos de psicologia, de muitos métodos, não estou falando de autoajuda, nada disso, estou falando de Deus. Fala para o seu irmão, está falando de Deus. O nosso Deus, porque nós acabamos de ler que o Deus desse século, que não é o nosso Deus, ele vem cegando o quê? O entendimento das pessoas. E se a gente der lugar, porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, porque senão ele vai cegar o teu entendimento, e aí na esfera espiritual você não vai conseguir mudar de nível.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero falar sobre um tópico chamado medo. Quantos já sentiram medo de alguma? A gente ouve a vida toda que só tem uma forma de você lidar com medo: enfrentando. Quem é que quer enfrentar o medo? Quem é que quer enfrentar o medo? Isso é decisão. Porque se é medo, você quer se afastar de tudo aquilo que você tem medo. E existem coisas que você tem que enfrentar. Porque você com medo, você fica sem paz. Você vê coisa onde não tem. Você vê coisas antes das pessoas virem. E a Bíblia diz lá em João, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo com vocês a paz, minha paz que eu dou. Eu não dou a você como o mundo dá. Não deixe seus corações ficarem perturbados. E não tenham medo, porque o medo é tudo aquilo que o inimigo quer. Como estratégia, trazer o medo no seu coração, para que você não avance, para que você não conquiste. E aí eu quero falar nesta noite sobre um animal. Esse animal é o leão. O leão, ele não é o maior da floresta, ou da selva. Floresta fica meio que historinha, né? Ele não é o maior. Ele não é o mais bonito. Ele não é o mais forte. Tudo que eu estou falando aqui, no seu subconsciente, você sabe que ele realmente não é o maior, tem animais maiores. Ele não é o mais bonito, pô. Tem animais mais bonitos que o leão. Ele não é o mais forte. Outra coisa, o leão, ele não é o mais veloz. Olha, quarta coisa, eu posso falar outras. Mas uma coisa eu digo: ele é estratégico. Eu vim aqui nessa noite para exaltar o nosso Deus, para que Ele trate de você e de mim no âmbito espiritual. Mas para isso nós temos que nos revestirmos das armaduras de Deus. É forte. Por conta das estratégias do diabo. E as estratégias do diabo são parecidas com a do leão. É claro que nós podemos fazer relativizar, vamos dizer assim, com uma serpente e muitas outras coisas, mas eu quero falar sobre o leão hoje. Mesmo o leão não sendo mais forte, não sendo mais bonito, não sendo maior, não sendo mais veloz, ele usa de estratégia. E qual é a estratégia? Estou falando sobre o primeiro tópico: medo. O leão, ele usa para a questão do medo. Ele impõe e ele é considerado o rei da selva. Ninguém quer enfrentar um leão. Tem até uma frase aí, né, que as pessoas falam que a gente tem que enfrentar um leão por dia. Não é verdade? A gente já fala que a dificuldade, a gente usa até o leão para enfrentar um leão por dia. O leão é uma coisa forte. Forte. O leão não caça. Quem caça é a leoa. Não é assim? Ah, mas eu já vi o leão caçando. Bem, a função da caça é da leoa, porque o leão, ele é estratégico. E dentro das estratégias que o leão utiliza, ele usa muito a questão do medo, porque o medo faz de você mais frágil. E ele trabalha também na fragilidade. E aí quando você vê a questão do leão, ele também não trabalha sozinho. As leoas não trabalham sozinhas. E olha qual é a estratégia. Tem ali uma nave. E eles já chegam impondo medo. E aí começa aquela debandada, não é verdade? Aquela debandada de animais, cada um querendo o quê? Salvar
a própria pele. Então o espírito de coletividade ali já acaba. E você pode observar, e aí você vê no YouTube, vê na TV a cabo, Mundo Animal, tem vários nomes, e você vê que sempre fica o derradeiro, né? E o derradeiro está sempre sozinho. E ele normalmente é cercado. E aí vamos falar sobre o búfalo. O búfalo é forte, mais forte que o leão, mais pesado que o leão. E ele não tem força sozinho, porque os leões, quando cercam ali, eles usam da estratégia. E aqueles que estavam com medo, eles vão embora. Quando tem filhote, fragilidade. Não tem chance para o filhote, porque ou a mãe fica e é abatida junto com o filhote, ou ela foge e o filhote já é ali o abate. Como estão entendendo? Digo amém. O medo funciona assim conosco. Nós nos sentimos mais frágeis, nós temos medo, queremos fugir, não queremos enfrentar, e o inimigo ele usa dessa estratégia. Eu estava falando outro dia sobre a questão do leão. Eu vi na internet crocodilo, né? Crocodilo, jacaré, eu sei que era aqui, grande. E o crocodilo na água, ele é o cara que passar ali, porque tem aquela estratégia também de abocanhar, girar, afogar, descontrolar, fazer tudo com a presa. Mas eu quero dizer que eu vi, está lá no YouTube, um crocodilo vindo em direção ao leão. O leão estava com a pata até um pouquinho assim já na água, né? E quando o crocodilo veio, o leão foi, abriu a boca e rosnou. Isso é real que eu estou falando. E o crocodilo, mesmo no seu habitat, mesmo onde ele tem força, mesmo onde o leão não teria a mínima chance, recuou. Porque o crocodilo teve medo. Cuidado com essa coisa chamada medo. Mais da metade das coisas que você não conquistou e que eu não conquistei ou não vamos conquistar, nós podemos atribuir a questão do medo. O medo faz você se sentir mais fraco do que quem está te atacando, quem está querendo engolir você, porque o crocodilo, no habitat dele, ele é muito mais perigoso, muito mais forte do que o leão. Deus quer tratar do medo na sua vida. Só existe uma forma de você tratar do medo: enfrentando e ver a sua força. Quem era Davi para enfrentar um leão e um urso, se ele cuidava de ovelhas? Mas ele sabia que ele tinha força em Deus. Quem era Davi para enfrentar o gigante? Mas ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem o Senhor dos Exércitos, eu tenho o Senhor dos Exércitos a meu favor. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Não seja escravo do medo, porque o medo vai fazer você travar. Uma certa feita eu tinha uma pessoa que congregava aqui conosco, isso até é muito bacana, de boa essa. E ela estava com um filho pequeno, desempregada. Ela falou assim: pastor, está querendo tanto trabalhar. Eu falei: poxa, mas está uma onda de desemprego muito grande, mas se eu souber de alguma coisa, eu indico você. E aí aconteceu de naquela semana, ou nos próximos 10 dias que ela falou isso comigo, eu falei, uma pessoa falou para mim assim: eu estou precisando de uma moça para trabalhar, não precisa ter experiência, porque essa empresa vem do sul e vai montar aqui uma equipe, vai treinar uma equipe, tem alguém para indicar? Eu lembrei dela. Falei: olha, eu conheço uma pessoa que está precisando trabalhar, ainda não tem experiência, né? Já que vocês vão treinar, eu posso indicar. E aí eu indiquei essa moça.
E marquei para segunda ou terça-feira para ela ir lá. Ela tem carteira assinada, tipo de refeição, várias coisas. A pessoa que não tem experiência. Pô, uma empresa vindo do sul, que está aí até hoje e tal. No dia dela ir, ela não foi. Aí o senhor ligou para mim e falou: ó, o senhor precisa te colocar, deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, porque ela queria tanto esse trabalho. E aí eu liguei para ela falou para mim assim: pastor, eu travei. Mas travou o quê, meu irmão? Não sei se é com a porta lá, travou, o que é isso? Eu travei. Mas você travou o quê, meu? Me explica esse negócio aí, travei. Eu não consegui sair de casa, não consegui me arrumar, eu fiquei com medo, porque ia ter uma entrevista, eu não consegui ir. Eu falei assim: você quer que eu fale com a pessoa para você ir? Não, pastor, não faça isso, por favor, não faça. E começou a entrar em pânico. Eu não vou, eu travei. Ela não foi. Até entrou outra pessoa no lugar dela. Até um rapaz, Davi, homem. Você está entendendo isso? Ela travou de medo, precisando trabalhar. Eu estou trazendo aqui a Bália para a gente entender o que o medo faz. O medo faz você não conquistar. Ele te escraviza. O medo faz você ver até coisas que não existem. E coisas que existem, você vê primeiro do que todo mundo. Vou dar um exemplo que tem 24 horas. Estava eu, minha esposa, minha filha, né? Aí nós fomos fazer um lanche. Eu estacionei o carro. Minha filha tem medo de aranha. Amém, irmãos? E ela vê aranha onde ninguém vê. Eu parei o carro. Nós já fomos assaltados uma vez lá no nosso carro, né? Tudo. E a gente tem aquela lembrança, Georgina, quando para uma moto. Qualquer moto parada do lado do meu carro, a Georgina fica apreensiva. Medo. Né? Um carro para, porque no nosso caso foi um carro que parou, 4 pessoas armadas, então tudo foi traumático. Então, o medo faz com que pessoas que não vão nem te assaltar, você pensa até que vão te assaltar. Então você tem que trabalhar isso. Então, eu que dirijo a semana toda, o tempo todo, se eu ficar pensando nisso, eu não vivo. Então Deus já me tratou sobre isso, amém? Então, graças a Deus. Mas aí ontem eu fui estacionar, falando isso porque tem a ver com a palavra, né? Normalmente o motorista é o último a sair, né? Porque ele vai ligar o carro, puxar o freio de mão, direitinho, suspender o vidro, se for o caso, eu sei que eu fechado dele. Parei, desliguei o carro, minha filha adolescente foi sair primeiro. Georgina nem chegou a sair, ela entrou de novo, minha filha. Misericórdia, Santo Jesus tem poder. Georgina chegou, né? Pronto, assalto. Olhei para trás, o que foi? Tem uma areia enorme ali. Nós estamos entendendo de uma vez. Até existia, mas existia, irmãos, só procurando aquela aranha para achar. Em 3 segundos, minha filha saiu do carro, viu uma aranha, entrou dentro do carro. E quando nós saímos, não foi, Deus? Olhamos num cantinho, mas bem no cantinho de uma coluna, bem atrás tinha uma teia e uma aranha. O medo faz isso. Georgina falou: Juliano, você quase me matou do coração, pensei que a gente ia ser assaltado agora. Não, a aranha é enorme, vou sair pelo outro lado. O medo é engraçado, mas é o medo. É o medo que está fazendo você, antes do tempo, você enxergar coisa. Nesse dia, ontem, até existia uma aranha. Mas quem sabe ela vê a aranha até onde não tem. Já aconteceu na minha casa procurando, mas aonde? Está ali, é enorme. Isso vai acontecer na tua vida, dos medos que você tem e que você tem que enfrentar. Quem tem problema de altura tem que enfrentar
Desculpa, mas tem que enfrentar o problema com a altura. Tem problema, fobia de entrar no elevador, você vai viver a vida toda escravo disso, você não vai entrar no elevador, você vai ter que entrar no elevador. Eu não ando de escada rolante, vai ter que andar. Porque a escada rolante faz parte da evolução, é uma coisa que você vai ter que fazer. E o medo faz com que você perca muitas coisas. E voltando à estratégia do inimigo, o inimigo trabalha dentro do seu medo, dentro da sua insegurança. Homem ousado como Pedro fez com que o medo atingisse no momento mais sublime da Bíblia, quando se fala de fé, porque ele andou sobre as águas e o vento e o mar estavam revoltos, e a Bíblia diz que ele teve medo. E quando a pessoa tem medo, ela acaba afundando, e Pedro estava afundando porque ele ficou com medo, mas ele tinha um mestre na frente dele. Irmãos, cuidado com essa coisa chamada medo. A gente fala aqui, a gente brinca, mas é o medo que faz você não abrir aquele negócio. É o medo que faz você não fazer aquele curso. É o medo que faz você não investir naquilo que você sempre sonhou, porque você tem medo que não vai dar certo. Só tem uma forma de você enfrentar o medo. É a palavra enfrentar medo. Enfrente esse medo. Acaba o seu irmão e fala assim, ó, vai enfrentar diante desse medo, desse medinho aí. De medo já estamos fartos, né? Agora eu quero falar sobre desânimo. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: eu não te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que vá. Josué 1:9. E aí, pastor, o senhor está falando, achando que isso aí foi desânimo do Josué? Não, a Bíblia está, pelo menos na minha versão tem a palavra de não desanime. Não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na minha versão ainda falo de novo assim: não desanime. Porque o Senhor não vai falar para você ter bom ânimo se você estiver animado. Amém, irmãos? Então não desanime. Hoje de manhã eu estava falando sobre uma coisa chamada processo. Vem o medo, vem o desânimo e vem a insegurança. A insegurança ela vem sempre casadinha com a ansiedade. Ninguém fica ansioso se estiver seguro, né? Olha só como é que as coisas desencadeiam na nossa vida. Vamos falar sobre esse tópico? Insegurança e ansiedade. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes você está tão seguro que você precisa que uma pessoa fale para você aquilo que você já sabe. Mateus está inseguro, eu falo assim: Mateus, Deus é contigo. Aí eu passo para ele uma segurança, porque ele está inseguro. Você está entendendo isso? Às vezes alguém tem que falar para a gente: o Senhor contigo, vai dar certo. E aí eu quero falar para você e para mim: cuidado com as pessoas que falam o contrário.
Você já viu aquelas pessoas que tudo que a gente fala, a pessoa coloca uma palavra negativa? Ó, se eu fosse você, não ia não. Aí se for concurso, pô, esse concurso só tem 3 vagas para não sei quantas mil pessoas. Você precisa de quanto? Nem uma vaga, você precisa. Se eu fosse você, não investia não. Tem gente que fala assim, para que fazer faculdade? Tem tanta gente desempregada aí, tem até pós-graduação, olha só. Então você vai ser mais um desempregado, só que sem graduação, né? É isso? Existem pessoas que são tão negativas que elas te colocam para baixo, empurram para baixo. E você já está embaixo. Então ela quer pisar na sua cabeça. Cuidado com as pessoas negativas. Eu não estou falando de pessoas realistas, pessoas com os pés no chão, não. Eu quero aconselhar você a não andar com os pés no chão, não. Sabe por quê? Andar com os pés no chão todo mundo anda. Mas para você galgar o degrau, você tem que levantar o seu pé. Diga glória a Deus. Para você galgar algum degrau, você tem que levantar os seus pés. E tem pessoas que por muito pé no chão não saem do lugar. Não, eu quero só o meu feijão com arroz e está tudo certo. Eu chamo para feijão com arroz? Eu chamo para feijão, arroz, salada, suco. Eu te chamo para isso. Nivela por cima, você quer sempre nivelar por baixo. E eu não estou falando de vaidade, soberba não. Eu estou te falando que Deus, com base na palavra dele, Deus quer o melhor para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não estou falando, porque o próprio apóstolo Paulo falou que sabe viver na fartura e na escassez. Ele pode todas as coisas, nós podemos naquele que nos fortalece. Isso é uma preparação para as adversidades da vida, ok? Você pode estar preparado para comer um arroz e feijão, ou pode estar preparado para comer um arroz, feijão, salada e tudo mais. Agora, se você nivelar a sua vida só com arroz e feijão, daqui a pouco você não vai ter nem feijão, vai ter só o arroz. Mas Deus quer que você conte uma outra história. Eu já passei pela fase do arroz e feijão, mas Deus hoje tem me dado muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. O Brasil tem milhões de desempregados, mas tem milhões de empregados. O Brasil tem milhões de endividados, mas tem milhões que não estão endividados. Tem milhões de pessoas. Irmãos, vai no shopping no sábado, vai no domingo, para você ver. Enquanto você está reclamando, tem gente que está comendo pizza, tem gente que está no cinema, está fazendo tudo do bom e do melhor. Porque está em outro nível, está enxergando coisa que você não está enxergando. Você com medinho, né? Você não consegue avançar. E vou repetir, o inimigo trabalha no medo também. Trabalha na ansiedade, trabalha na insegurança, trabalha na incerteza. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada com a dúvida. Porque vários versículos da Bíblia ele falou, por que dúvidas? É como se ele estivesse falando assim, eu posso todas as coisas e eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Digam graças a Deus. Ainda faltando, falando sobre o leão ele está sempre no local estratégico. Procura se posicionar. Existem locais que você não vai arrumar nada. Existem locais que você não vai avançar, que você não vai conquistar. Para conquistar tem que estar em local estratégico. O rugido do leão sabe até quantos quilômetros ele alcança? 9 quilômetros. Você tem noção do que são 9 quilômetros? Você imagina. Abra tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2.
e a pessoa está rindo. Quando você vê uma pessoa que está acontecendo um caminhão de coisas e a pessoa está te consolando. Quando você vê uma pessoa que está acontecendo uma coisa atrás da outra, se comparar a sua vida e aquela pessoa é que está te aconselhando, dizendo que Deus é Deus, é porque ela não está olhando para o pastor, ela não está olhando para o vizinho, ela não está olhando para o medo, não está olhando para a ansiedade, para a insegurança, ela não está olhando para o desânimo, porque o desânimo ele não vem sozinho, o desânimo ele vem acompanhado de tudo isso que nós estamos falando aqui, amém? É porque essa pessoa está olhando para Jesus. Eu convido a você a fazer uma enquete na rua e perguntar a todas as pessoas, todas que estão desviadas do caminho do Senhor, não se decepcionaram com Jesus, se decepcionaram com o homem, olharam para o homem. Eu me entristeci na igreja, eu me aborreci num grupo de varões, eu me aborreci no ministério de louvor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nenhuma delas falou assim: Jesus me decepcionou e eu saí da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus foi afrontado, mas desprezou a afronta. Você já foi afrontado, você vai ser afrontado, você vai ser confrontado, mas você vai olhar para Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite, porque Ele vive e reina para todo sempre. Digam graças a Deus. E aí nós queremos pedir a série Cura Interior. E hoje nós falamos sobre o desânimo. Eu quero profetizar para você e para mim que quando o desânimo vier, você vai virar a chave e você vai definir o seu dia. Eu não quero esse dia de desânimo. Eu vou romper em fé, porque Deus é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos preparar agora para a Santa Ceia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu posso terminar essa Bíblia, por favor? Obrigado, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você e para mim que a partir de semana que vem nós vamos entrar em uma outra série de nome Frutificar. Diga graças a Deus. A próxima série é Frutificar. E Deus vai tratar de muitas coisas aqui, porque nós temos que tratar dos frutos e que os nossos frutos permaneçam. E aí nós vamos aprender o que é fruto, nós vamos aprender o que é colheita, nós vamos aprender o que é semente. Tem muita coisa boa aí, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. E aqui está o pão asmos, que quer dizer sem fermento. Eu quero te pedir que o Senhor venha consagrar esses elementos, o suco de uva, o teu sangue, simbolicamente, que foi derramado na cruz do Calvário. De igual modo que o Senhor venha consagrar simbolicamente o pão asmos, que quer dizer sem fermento, como seu corpo que foi moído, maltratado por amor de nós. Estão consagrados os elementos simbolicamente com o sangue e o corpo de Cristo. Digam graças a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, diz assim. Vamos ficar de pé nesta noite. Glória a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice. Glória a Deus. Quem é esse que vem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse que vem? Os constrange, Glória a Deus. e ele é tão sábio, ensinar amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? Eu quero agradecer a presença de todos que estão conosco aqui nesta noite em comunhão. Ele é tão sábio, ensinar amor. Ele é tão manso, Glória a Deus. cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Eu dou graças. O partido disso: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis comer. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Exaltado é o nome do Senhor. Magnificado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis pão e bebereis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queimam de amor, passamos a casa, perfumando o céu toda, nós preparamos a mesa, com lugar de honra, passamos a casa, perfumando o céu toda, nós preparamos a mesa. Todo lugar de honra. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho. Lâmpadas acesas, ele veio,
já é quase hora. Eu ainda estou queimando. Olho protegido, Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez. Vamos, igreja, vamos, igreja, vamos! Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém ligar e querer. Eu não vejo a hora de te encontrar. Digam graças a Deus. Diz: eu te amo, Jesus. Tu és tudo na minha vida. E a partir de hoje, se o Senhor ainda não é, eu profetizo, o Senhor passa a ser a prioridade na minha vida. Digam graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Todo dia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado. Para a glória de Deus.